Salve galera, tudo bem? Terceirão, ó, mais uma aulinha de reação orgânica para vocês. Essa é a segunda reação orgânica. A primeira que nós tivemos de reações orgânicas foram as reações de substituição. Hoje nós vamos falar das reações de adição. Belezinha, né? Então vamos lá? Vamos ver como é que funciona isso? Bom, reações de adição, vamos nós. Olha só o que eu vou mostrar para vocês, gente. Toda reação de substituição, ela vai acontecer nesse tipo de molécula, ou seja, uma molécula que tem ligação π, ou no caso de uma molécula que tenha 3 ou 4 carbonos e seja cíclica. Vamos tentar entender como é que funciona isso. Essa molécula aqui, essa é uma molécula genérica, vai reagir com o AB, ou seja, a molécula que vai provocar a reação aqui, ela tem duas partes, uma parte A e uma parte B, e o que vai acontecer, que eu quero que você entenda isso. Sempre que eu tiver uma ligação π, ou seja, na dupla, vai romper a ligação π. Vai ficar uma ligação simples e abrem outras duas ligações simples. Olha lá como é que funciona. Aqui onde havia uma dupla, essa dupla foi rompida, abrem duas ligações simples. De um lado entra o B, do outro lado entra o A, uma parte da molécula A, uma parte da molécula B. Tranquilo? Bom, mas quem são as substâncias que efetivamente podem receber uma reação de adição? Quais são os substratos? Bom, tem que ter ligação π. Por quê? Porque a ligação π é a que quebra. Lembra que quando eu tenho duas ligações, uma é sigma e a outra é π. Tá? E ó, eu estou falando aqui uma é sigma, a outra é π, mas ó, pode quebrar assim também. Ou seja lá qual for, aquela que está quebrando é sempre a π. Porque vai sobrar uma simples, ou vai sobrar sempre a sigma, de qualquer jeito. Beleza? Então, ó, a molécula tem que ter ligação π, ou pode ser um ciclo com 3 ou 4 carbonos. Lembra nas reações de substituição que a gente tinha ciclos de 5 ou mais carbonos? Beleza. Aqui, ó, os ciclos de 3 ou 4 carbonos. Você que perguntou aí, o ciclo de 2 carbonos não existe, tá? Fica tranquilo. Bom, o substituinte, no caso, tá? O adicionante, substituinte, tá? Vai ser o quê? Nós vamos poder fazer uma hidrogenação catalítica, ou seja, nós vamos hidrogenar, nós vamos colocar hidrogênio, certo? Nós podemos fazer uma halogenação, lembra do X2? Tá? X pode ser flúor, cloro, bromo e iodo, atenção especial para cloro, bromo e iodo, tá? Flúor muito raro, beleza? A gente pode fazer uma reação com HX, lembrando que X é HF, HCl, HBr, HI, lembrando que flúor é bem raro. E aqui eu adicionei a hidratação. Normalmente em sala de aula eu não coloco hidratação. Por quê? Porque eu considero a hidratação como reação com HX, que no fundo acaba sendo a mesma coisa. Belezinha? Tranquilo? Ainda dá para fazer? Bom, vamos só lembrar o seguinte. Essa daqui é a reação de adição, certo? Como que era a reação de substituição? Você lembra? Ó, a gente tinha o substrato, o substituinte, alcanos, não tem π. Aromáticos tem ligação π, mas não tem substituição, não tem adição em aromático. E ciclo com 5 ou mais carbonos. Olha o que tinha. Halogenação, tem lá também. Nitração, sulfonação, alquilação e acilação não tem. Tá? A gente tem outros aqui. Tá? Olha os que a gente tem. A gente tem ligação π, ciclo com 3 ou 4 carbonos. Então, por exemplo, alcano não vai sofrer adição. Certo? Pentano tem 5 carbonos, certo? E é um ciclo saturado, não tem dupla. Se eu tiver um ciclo insaturado, tiver uma ligação π, aí sim pode ter reação de adição. Tranquilinho? Vamos continuar, vamos fazer os exemplos? Olha lá. Olha aqui. Primeiro vamos fazer a hidrogenação catalítica do eteno. Olha o eteno. Tá vendo ele ali? Olha o que a gente tem que vai chamar, eu vou chamar a sua atenção. Nós vamos fazer a hidrogenação catalítica, ou seja, vamos reagir com o hidrogênio, na presença de níquel e aquecimento, tá? Por isso que é uma hidrogenação catalítica. O que vai acontecer? Atenção para a ligação π. Olha a ligação π aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso. Essa ligação ela vai se romper. Ela rompe, olha lá, quebrou a ligação π, ela abriu duas ligações simples, duas ligações sigma. Bom, aí eu tenho um hidrogênio e outro hidrogênio para colocar ali. Onde eu vou colocar? Ah, Dot, põe um hidrogênio aqui e o outro hidrogênio ali. Beleza.
Poderia colocar um hidrogênio aqui e o outro hidrogênio ali, certo? Ou poderia inverter também, não dá nada, sem problema nenhum. Entendeu? Ou seja, o nosso amiguinho eteno está produzindo o etano, certo? Por hidrogenação catalítica. Olha o que eu vou propor para vocês agora. A hidratação do butio-eno, certo? Então está aqui o butio-eno, 1, 2, 3, 4, dupla no primeiro carbono, 1N, buteno, certo? Butio-eno. Vamos reagir com água? Olha o que eu quero mostrar para você. Eu quero mostrar a molécula de água. A molécula de água, assim como qualquer outra molécula ali, ela vai dividir em duas partes. Uma das partes é o hidrogênio e a outra parte é o OH, certo? Então o que vai acontecer? Ó, vai haver a reação, atenção, o catalisador é a presença de um ácido, H+, e aí? Olha o que ele vai produzir. Quebrou, olha lá, tá vendo que quebrou a ligação π? Olha lá, certo? Olha lá, rompeu a ligação π, eu tive duas ligações sigma aqui, certo? Aonde eu vou colocar o H e aonde eu vou colocar o OH? Porque eu tenho o H e o OH para colocar. Nessa situação, você está vendo que se eu colocar o H aqui e o OH aqui, eu vou ter uma molécula. Se eu colocar o OH aqui e o H aqui, a molécula é outra. E agora? Então, agora aqui entra a tal da segunda regra de Markovnikov. Qual que é a segunda regra de Markovnikov? O hidrogênio sempre será adicionado ao carbono mais hidrogenado. Olha, esse carbono tem 2 hidrogênios, esse carbono tem 1. Então o hidrogênio vai entrar aqui, certo? Olha lá, o hidrogênio entra ali e o OH vai entrar ali. Viu? Ou seja, a gente pode resumir isso assim, ó. O hidrogênio será adicionado ao carbono menos substituído. Certo? Então, a segunda regra de Markovnikov, hidrogena o carbono, sempre o carbono menos substituído. Tem um lance que eu preciso falar para vocês, não está aqui nos slides, mas é importante. Se isso acontece em presença de peróxido, pode ser peróxido de hidrogênio, peróxido de sódio, qualquer peróxido. Se acontece em presença de peróxido, ele inverte. A gente passa a ter uma reação anti-Markovnikov, certo? Aí está invertido. Quer dizer, se ele pede a hidratação do butio-eno, que aqui a gente produziu o butan 2-ol, certo? Com o OH no carbono 2. Se tivesse aqui um peróxido, a gente produziria o butan 1-ol, porque a adição passa a ser anti-Markovnikov. Beleza? Tranquilinho? Joia? Então, ó, só para exemplificar para você, ó, olha onde rompeu a dupla. Essa aqui, que foi a ligação π que rompeu. Maravilha? Segue. Continua os exemplos. Reação de HCl com ciclobutano. Maravilha. Olha o ciclobutano aqui, meus queridos. Olha que legal. Tá vendo? Ciclobutano. Olha lá como é que a gente representa um quadradinho. Tá? Beleza. Nós vamos fazer a reação do HCl com ciclobutano. Então, olha o HCl aqui. O HCl vai, como o ciclobutano é um ciclo de 4 carbonos, ele faz adição e não substituição. Mas como assim adição, Dot? Não tem ligação π. Pois é. O que vai acontecer com o nosso querido ciclobutano? Ó, vai romper uma das ligações. Eu vou fazer com cuidado aqui para não soltar tudo. Era problema de acontecer. Bom, beleza. Ó, rompeu. Está vendo? Só que rompe e acontece o quê? Vai acontecer o seguinte, vai sobrar uma ligação aqui, ó. Vai sobrar uma ligação aqui, ó. É que aqui eu tenho só uma, no modelinho tem só uma, mas na verdade o que vai acontecer é isso aqui, ó. Pera aí, deixa eu montar aqui. Pronto, montei. Olha só, rompeu a ligação, ó. Certo? Opa, tá tudo fraco aqui. Rompeu a ligação. O que aconteceu? Aconteceu exatamente isso aqui, ó. Olha a molécula que nós formamos, tá? Olha a molécula que nós formamos. Olha lá. Rompe a ligação que eu estou falando para você. Olha o que vai acontecer. 1, 2, 3, 4 carbonos. Numa das pontas, eu vou adicionar o Cl. Na outra ponta, eu vou adicionar o H. Certo? A ligação do Cl, ela vai continuar aí, porque é uma ligação com o Cl. Mas a representação para H não existe. Então aquilo vai desaparecer. O que vai acontecer aqui, ó? De um lado,
eu vou ter o cloro. Olha lá. De um lado vai ter o cloro. Vou até colocar do mesmo lado para você não ter problema. E do outro lado nós vamos adicionar o hidrogênio. Olha lá. Vai ficar assim. Opa. Olha que bonitinho. Vai ficar assim. Exatamente como eu montei lá. Montei assim. Beleza? Entendeu como é que funciona isso? Maravilha. Então eu formei quem? Eu formei um cloro butano. Certo? Ele deixa de ser ciclo. Boa. Continua. Próximo exemplo. Cloração do ciclopropano. Maravilha. Ciclopropano é um triângulo. Certo? Tem 3 carbonos. Joia. Nós vamos reagir com Cl2. Boa. O que vai acontecer? Uma das ligações vai romper. Uma delas rompe. Certo? Essa daqui. Maravilha. O que acontece? 1, 2, 3 carbonos são esses 3 carbonos aqui. E daí? De um lado, nós vamos adicionar um cloro. Do outro lado, nós vamos adicionar o cloro também. Só que aí eu tenho que representar. Então não é o hidrogênio que some. Então a molécula fica assim. Toma cuidado que até parece que a molécula ficou maior. Mas ela não ficou maior. Tá? Parece que tem mais carbono. Não tem, porque essa ligação que ele está fazendo aqui é com cloro. Não é com carbono. Esse daqui é o 1,3 dicloropropano. Belezinha, galera? Bom, não tem muito mais do que isso. Reações de adição é praticar mesmo. E tá aqui a prática para vocês. Livro 3, página 184. Eu quero que você faça do exercício 1 ao exercício 20. Belezinha? Ó, manda bala aí. Valeu! Beijão para vocês.